Olá, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu queria abordar nesse vídeo, eu queria na verdade fazer uma provocação ao professor Paulo Giraldelli Júnior. Eu acompanho, né, o canal dele e gosto muito até das reflexões que ele traz lá, reflexões filosóficas sobre os acontecimentos, né, principalmente os acontecimentos políticos, né, do nosso dia a dia. E eu queria deixar essa pauta aberta aí, se ele achar interessante abordar esse assunto, para ele abordar lá no canal dele, né? Antes disso, eu queria pedir para quem estiver assistindo aí, se inscrever no canal, apoiar aí, compartilhar. Vamos criar essa rede aí, essa rede de crítica, né? De análise crítica da nossa sociedade, de consciência crítica, de massa crítica, né? Para a gente poder refletir melhor os assuntos que afetam toda a vida de todos nós, né? A quais todos nós estamos aí à deriva aí desses assuntos aí, fugir dessa reflexão, essa análise superficial das redes sociais e até da própria grande imprensa aí, né? Com essa pauta única aí, como se fosse uma grande verdade e que não é, né? A gente vê que não é, a gente vê problemas aí surgindo no mundo todo e muitas vezes isso não está sendo abordado, né, pela imprensa. Então, vamos apoiar aí, gente, o canal e divulgar para a gente poder cada vez ter mais pessoas fazendo esse trabalho, né? E como o próprio professor Paulo Giraldelli gosta muito de falar, na divergência a gente cresce. Então, mesmo quem tem alguma divergência ao que for falado aqui, vamos construir um debate em riqueza, né, rico, né, com um debate técnico mesmo. Vamos trazer argumentos, né, falar por que não concorda ou por que concorda, para a gente poder desenvolver essa massa crítica no nosso país. Eu acho que está faltando muito isso. Eu acho que essa última eleição tem contribuído para que mais pessoas busquem, né, busquem o conhecimento. Isso que é importante. Então eu vou lançar essa pauta aí para o professor, se ele achar interessante abordar o assunto lá no canal dele. Eu acompanho lá o canal, né? Vamos ver o que ele tem a dizer, né? Que é o quê? Existe um certo consenso entre alguns historiadores, até dentre os economistas, né? De que o materialismo histórico lá do Karl Marx acabou, né, principalmente com a queda do Muro de Berlim, com o fim da União Soviética, a própria China aí se abrindo ao mercado. Então, que aquela concepção dialética da história do Karl Marx que tinha acabado, né? Ou seja, como o capitalismo venceu no final, né? Não existe alternativa ao capitalismo. E eu queria lançar essa provocação. Será mesmo? Quer dizer, a primeira questão que eu queria colocar é o seguinte: será que a União Soviética e a China, eles eram realmente vamos ver, os baluartes aí, né, o estandarte ali do socialismo, do comunismo do Karl Marx? Será que aquele era o modelo? Né? Será que essa disputa entre a Rússia, a antiga União Soviética e Estados Unidos, tinha alguma coisa a ver com a concepção dialética do Karl Marx, do materialismo histórico? Será que era essa a disputa? Eu não acredito que seja, porque dentro da União Soviética, dentro da China, dentro de todos esses países de Cuba, você ainda tem as classes sociais lá dentro. O que aconteceu nesses países, União Soviética, China, Cuba, foi uma troca da elite. Você tirou uma elite que estava lá e colocou outra no lugar. Mas eu não vou entrar no mérito se foi bom, se foi ruim, o que é, não é que a questão que não é essa. A questão que eu quero colocar é o seguinte: que apesar você teve essa troca da elite, você ainda tem as classes sociais, você ainda tem a mesma lógica do capitalismo. Você ainda tem isso, você ainda tem uma elite que ainda se apropria, né, da mais-valia da classe trabalhadora, se não é em nome de um capitalismo, é em nome do Estado, de sei lá o quê.
Então a lógica nesses países é basicamente a mesma da lógica do capitalismo. Tanto é que todos esses países agora estão migrando para o modelo capitalista, tradicional, industrial ou financeiro. O que mostra que esse comunismo e esse socialismo que existiu nesses países, ele nada mais é do que uma etapa, foram etapas do capitalismo, né? Tanto é que nenhum desses países, eles eram capitalistas antes. Eles estavam ainda num modelo mais arcaico, mais antigo, um modelo feudal, um modelo colonial. Né? Então essa foi a maneira pela qual eles fizeram sua transição ao capitalismo. Então eu não acredito que essa disputa entre o socialismo, tal qual ele foi implantado nesses países, e o capitalismo, tal qual foi implantado no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, tem alguma coisa a ver com essa concepção dialética da história do Karl Marx, com o materialismo histórico. Eu acho que... Então esse é o ponto que eu queria. Eu acho que essa discussão se deslocou, em vez de estar lá no eixo da fábrica, né? Que antigamente a discussão era essa, os trabalhadores e os patrões das fábricas, né? A discussão agora é outra, ela tem a ver com o Estado, ou seja, um Estado que garante os direitos da maioria, um Estado, né, social-democrata, um Estado que traga saúde, educação, seguridade social, ou um Estado, né, liberal, entre aspas, um Estado que está ali para garantir que os agentes econômicos, principalmente os agentes financeiros, possam implantar suas políticas, né? Que basicamente é essa a discussão hoje. A gente está vendo essa reforma da Previdência aí, qual que é a discussão? É isso. Uns apontam que o problema não é a Previdência. Apesar de que pode até haver problemas ali, o problema maior está no sistema da dívida, né? Esse mecanismo de enxugamento do caixa dos bancos, de você ter que cobrar impostos para ir desviando dinheiro, né, de forma lícita, legal, né, para o setor financeiro. Quase metade do orçamento do Brasil vai para o setor financeiro. Eu passo que a Previdência é um quarto, né? Então, é essa discussão, ou seja, um Estado que atenda a uma elite financeira, ou um Estado que atenda a população, né? Ou seja, é a discussão entre o neoliberalismo e a social-democracia. Quando a gente vai estudar a economia, né, esquecer um pouco a política e a história, a evolução da economia, a história da economia é essa. É a disputa, essa é a disputa entre os liberais, né, que são os que defendem esse, em tese, um Estado mínimo, só que não é um Estado mínimo, é um Estado que ele é repressor, é um Estado que cobra impostos da população, mas ao mesmo tempo é um Estado que faz uma vista grossa, né, ao setor financeiro, né, que deixa o setor financeiro fazer o que quiser. Né? Ele é liberal nesse sentido, no sentido das pautas de costume, da repressão aos pobres, ele não é mínimo, ele é máximo. Né? Então esse é o modelo liberal. Por um outro lado, os economistas mais de esquerda eles defendiam uma postura maior do Estado na economia, né? E menor nas outras áreas. Né? Ou seja, um Estado tem que ser um indutor da economia no país. Né? O Estado é a maior empresa do país. Então, ele pode, nos momentos de crise, ele ir lá e colocar o dinheiro na sociedade, porque o dinheiro que entra na sociedade, depois ele arrecada através de impostos de novo. Então, ele faz a economia girar. Então, dentro da economia, da ciência econômica, a discussão entre esquerda e direita é basicamente essa. E essa discussão entre liberalismo e social-democracia. Por isso que quando eu vejo o pessoal falando, o fim do materialismo histórico, o fim da história, será mesmo? Essa é a pauta que eu queria colocar para o professor aí. Ou nós, na verdade, nós estamos diante de uma nova concepção dialética da história, onde não é mais os meios de produção que estão aí na pauta, que são os objetos, né, da disputa. Agora, a disputa é o Estado, ou seja, essa é a disputa. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. E eu queria colocar uma discussão mais ampla ainda, que extrapola isso, que é o quê? Que é a questão da informalidade, né? Porque nós estamos vendo aí no Brasil mesmo, já metade da população já está fora do mercado formal, já vive na informalidade. Então, para essas pessoas, essa discussão da social-democracia para o neoliberalismo, da reforma da Previdência, ela acaba sendo muito pequena, porque afeta muito pouco a vida dessas pessoas no dia a dia.
né? Elas não sentem isso afetar elas assim. E é o que a gente está vendo na Argentina, que foi implantado reformas neoliberais, e aí você tem pessoas agora que eram de classe média e não vivem na rua porque não tem dinheiro para pagar o aluguel. O pessoal lá com seus móveis, lá na rua. E na Venezuela, que foi um governo de esquerda, onde começou lá, mais socialista, acabou descambando para uma ditadura também e está na mesma situação. Você vê uma informalidade muito crescente, né? Muito grande. Em Cuba é a mesma coisa. Quer dizer, então, será que não tem, dentro ainda dessa dialética, dentro aí da social-democracia e do neoliberalismo, nós não teríamos ainda uma outra dialética maior ainda, que seria essa mesmo, que vocês, quer dizer, o capitalismo está ruindo, né? E nós estamos diante de um cenário onde não há nada à vista, ou nós quase que estamos voltando a viver num estado primitivo, né? Lá na Argentina, o que está tendo lá, as pessoas, umas feiras que as pessoas vão lá na rua, trocar serviços, trocar mercadorias, a pessoa vai lá, quem tem mais roupa, leva lá suas roupas para trocar por outra coisa, quem faz comida, monta lá uma barraquinha de comida, quem é prestador de serviço vai lá, troca aquela comida, aquela roupa por uma prestação de serviço. Nós estamos chegando nesse ponto, né? E então seria uma outra, né? Um outro materialismo histórico está correndo por fora de tudo isso, né? Que é aquilo que o próprio Karl Marx falou desde o início, né? Que todo sistema, né? Toda estrutura social, ela vai criando as próprias condições de destruição dela mesma, né? E o capitalismo não é diferente. A gente está vendo isso. Então, eu queria colocar essa pauta para o professor, se ele achar interessante, se realmente acabou o materialismo histórico, se realmente é o fim da história, ou se simplesmente o embate, o campo mudou, o objeto, né, do embate, da disputa, mudou, agora é o Estado, né? E além disso, você tem uma disputa por fora ainda do capitalismo, que já está existindo, nós já estamos numa sociedade marginalizada, já existe sociedade que está vivendo por fora do sistema, já comendo pelas beiradas, né? Ou seja, seria uma segunda dialética, né? Tá legal, professor? Se achar interessante abordar esse assunto aí, eu agradeço aí. E estou acompanhando lá o canal, estou gostando. Um abraço.